Você já sentiu assim que sempre a mesma coisa na sua vida? Parece que é um ciclo interminável de repetições, coisas que sempre se repetem. Você já sentiu isso? Você já sentiu essa angústia? E pensa assim, meu Deus, tudo sempre na mesma. E eu quero te fazer uma pergunta. Será que existe alguma maneira, alguma forma da gente viver assim, coisas iguais, coisas repetitivas, mas que seja algo novo, algo diferente talvez, interiormente, ou uma mudança na nossa visão das coisas, por mais que elas permaneçam a mesma situação, a mesma coisa? Olha, eu tava pensando sobre isso e hoje eu tava meditando um pouco no livro de João, no capítulo 5, aquele trecho bem conhecido que fala a cura junto ao tanque de Betesda. E esse trecho já me chamou a atenção por várias coisas, várias situações. Uma coisa que eu achei muito legal, assim, né? Muito significativo, que também vale aí uma reflexão à parte, que é a pergunta que Jesus fez para aquele paralítico. Ele falou assim: você quer ser curado? Inclusive eu coloquei já um vídeo com essa reflexão. Mas nesse vídeo eu quero que a gente pense um pouco sobre esse assunto, sobre as repetições da nossa vida. Porque vamos parar para pensar aqui, ó. Se você não conhece a história, eu vou fazer um resumão, que é o seguinte: Jesus chega num lugar em que estavam assim várias pessoas necessitadas de ajuda, né? Tinha paralíticos, pessoas, né, doentes, inválidos, cegos, mancos. Tava reunido aqui aquele pessoal lá, todo aquele povo que estava urgentemente precisando de um milagre, precisando de uma intervenção, precisando de um auxílio, de uma ajuda. E Jesus vai direto para um homem, ele vai para um paralítico, né? Que ele estava vamos ver certinho aqui, ó, 38 anos. Ele estava ali naquele lugar reunido com aquelas pessoas, talvez tentando ali, né, ver alguma maneira de conseguir chegar nas águas, porque era um lugar que eles acreditavam que tinha o poder de curar ali, quando conseguisse ir naquelas águas. Talvez fosse um lugar meio místico, né? Não sei direito, assim, do que se trata esse lugar. Mas a Bíblia relata que aquele homem estava há 38 anos precisando que algo acontecesse diferente na sua vida. E aí eu fiquei pensando nessa reflexão para nós, nos dias de hoje, que tem tanto a ver com as nossas vidas. Às vezes a gente está naquele mesmo lugar, né? Por anos, a gente olha o cenário à nossa volta, as coisas não mudam. A gente pensa assim, meu Deus, mas não tem ninguém que me ajude. Como o paralítico falou para Jesus, quando Jesus falou assim: você quer ser curado? Aí o paralítico respondeu: mas não tem ninguém que me ajude a chegar lá naquelas águas, né? E às vezes dentro de nós a gente pensa isso, né? Poxa, olha aqui a minha situação, dia após dia, eu aqui nesse contexto, eu sofrendo, eu triste, ou tudo na mesma. O dia após dia eu acordo e as coisas não mudam, nada muda, nada muda, nada de novo. E quem sabe eu estou falando aqui com alguém que não é nem coisas externas na sua vida, né? Mas algo interno, algo dentro de você, você pensa, poxa, nada muda. Eu continuo com essa tristeza, eu continuo com essa ansiedade, eu continuo com essa preocupação. E era como esse homem vivia há 38 anos. Mas aqui tem a resposta da primeira pergunta, né, da pergunta inicial desse vídeo, que é assim: será que é possível a gente viver o ordinário, né, aquela coisa comum da vida, aquela coisa dia após dia, a mesma coisa, ou sejam as mesmas lutas, os mesmos desafios, ou as mesmas emoções? E será que é possível ter ali um divisor de águas,
algo pontual que vai mudar a realidade da nossa vida, aqui está a esperança para nós, que foi o encontro desse homem com Jesus. Jesus foi até ele com compaixão, com misericórdia. Jesus falou: você quer ser curado? Ele foi diretamente naquele homem que Jesus sabia que estava há 38 anos, né? 38 anos relata a Bíblia que ele estava lá precisando de um socorro, precisando de um milagre, precisando de uma intervenção de alguém. Ele precisava de uma intervenção de uma pessoa para auxiliar ele, né? Mas quem foi auxiliar ele? Quem foi socorrer aquele homem? Foi o próprio Deus que enxergou a solidão, a tristeza, o desespero, né? A desesperança, o cansaço. Foi o próprio Deus que se achegou àquele homem que estava anos a fio procurando por algo diferente na sua vida. E quantas vezes acontece isso conosco? Nós queremos viver algo novo, né? Algo novo na nossa existência. Algo além, assim, das circunstâncias. Porque a gente sabe que é da rotina da vida. Tem coisas que não vão mudar. A gente vai precisar acordar, a gente vai precisar, assim, arrumar a cama, escovar os dentes, tomar banho, tomar café. Para quem tem filho pequeno, organizar as coisas com os filhos. Para quem tem uma família para cuidar, né? Fazer o almoço, enfim, trabalhar. Essas coisas rotineiras da nossa vida. Né? Mesmo que você more sozinha e não tenha compromisso com ninguém, mas você tem o compromisso consigo mesma, né? Então, são as coisas rotineiras da vida. Deus não nos promete aí que a gente vai fugir do ordinário, do rotineiro. Nem é esse o plano e o propósito de Deus para nós. Mas Ele promete uma novidade de vida, algo novo dentro dessa coisa que é sempre a mesma coisa. Algo novo para nós, algo interno, né? Algo interior. E quem sabe, assim como esse paralítico no tanque de Betesda, esse homem estava com uma enfermidade física, ele precisava ser curado ali, né? Ele era um paralítico, precisava andar. Tanto é que a ordem de Jesus, né? Olha, o que Jesus disse? Pegue a sua maca e ande. Só que muitas vezes o que paralisa a nossa existência não é uma enfermidade física, às vezes é algo interno, são os nossos bloqueios emocionais. E Jesus está na nossa frente, disposto, fazendo essa mesma pergunta: você quer ser curado? Você quer ser curada? Pegue a sua maca e ande, vá, né? Receba a cura de Jesus. Receba esse olhar de Jesus sobre a sua dor, sobre a sua vida, sobre a sua existência. Tenha uma perspectiva nova sobre a vida, que as coisas dentro do ordinário, dentro do rotineiro, dentro do comum, elas podem sim, né, ser novas. A gente pode viver a novidade de vida quando a gente anda em intimidade com Jesus. O que é isso, Roberta? O que é isso? É algo ali tão misterioso. O que é viver em intimidade com Jesus? Eu procuro algo diferente na minha vida, mas isso é uma coisa muito complicada para eu entender. É muito simples. Você que está me escutando e tem esse desejo aí, né, de viver algo novo dentro da sua rotina, dentro da sua vida simples aí, do dia após dia, sempre a mesma coisa, ou dentro da sua enfermidade, seja ela física ou seja ela emocional, você quer viver algo novo? É muito simples. O que é viver algo novo com Jesus? Tenha o hábito de orar, primeiramente, né? Conversar, levar para Deus, levar para Jesus todas as suas inquietações e ler a palavra. Às vezes a gente acha que simplesmente acreditar em Deus, né? De vez em quando eu oro antes de dormir, eu oro ali, converso, né? Faço aquela oração pronta, quem sabe
A intimidade com Jesus, ela é algo mais profundo, né? A gente, como sentar do lado de um amigo que a gente tem, assim, intimidade, que a gente, né, se sente à vontade com aquela pessoa. A gente vai se concentrar, né? Buscar um lugar silencioso, fugir do barulho, buscar o secreto, como a gente diz, né? Mas o que é o secreto? Buscar o silêncio, buscar um lugar reservado, que a gente vai poder ali estar conectado no nosso espírito, na nossa mente, conectado com Deus, né? Conectado com Jesus. Levar para Ele tudo em oração. Isso é uma intimidade com Deus. E procurar saber o que Deus pensa sobre nós, o que Deus deseja para a nossa vida, que é através da carta de amor que Deus deixou para nós, que é a Bíblia, né? E se você tem dificuldade de ler a Bíblia, pensa assim, eu nem vou chegar perto desse livro, que livro complicado, essas palavras, não entendo nada. Vai aos poucos, dia após dia, pegue livro de João, por exemplo, que foi onde a gente leu um pouco essa história desse milagre de Jesus. Pegue esse livro de João no Novo Testamento, comece a ler ali a história, os relatos de milagre de Jesus, vá pensando sobre os textos e começando a aplicar na sua vida, como a gente fez aqui nesse vídeo, né? A gente não lê simplesmente assim, vou ler aqui essa história, o que aconteceu, esse milagre, só a título de conhecimento. A Bíblia é um livro que não é um livro qualquer, é um livro que penetra o nosso interior, o nosso ser, né? É um livro que vai lá na profundidade do nosso ser. E como a gente leu aqui nessa história do paralítico, que a gente pode aplicar na nossa vida, a gente pode pensar e se colocar no lugar desse paralítico, se colocar nessa situação, pensar, poxa, imagina se fosse eu ali, anos na mesma situação, sofrendo, talvez já tenha desistido de acreditar que existe uma cura, que existe um milagre, que existe algo diferente para a minha vida. E muitas vezes é assim que a gente se encontra. E teve uma solução, né, para esse paralítico, assim como tem uma solução para a minha vida e para a sua vida, independente do problema que a gente esteja vivendo. Então fica com essa reflexão, te encorajo aí a buscar, né, essa intimidade com Deus em oração e em leitura da Bíblia. Abraço e até o próximo vídeo.